Ai de mim, que dor, míseros restos, provocações. Tem que começar com um grito grego, ai me! Eu queria ser uma deusa grega para poder fazer a frase grega antes de provocações. Provocações. 12 anos inteiros no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 13. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. O nosso convidado de hoje é um cientista político. Como tal, ele comenta tudo para o Jornal da Cultura desta emissora, as coisas deste país, do mundo e das pessoas. É pouca coisa para comentar, não é? Só que é tudo. Como pesquisador, ele já fez alguns trabalhos que as pessoas nem sabem que existe, mas deveriam saber. Por exemplo, pesquisou o caminho do Brasil rumo ao voto distrital. Antes que o país mergulhe nele de cabeça sem saber muito bem o que é. Ele vem aqui falar disso e do que mais ele quiser. Ele é Carlos Novaes. Carlos Novaes. Quem maior mal fez ao mundo? A religião ou os bancos? Essa pergunta é maravilhosa, né? Mas eu ainda fico com a religião. Eu acho que os bancos são algo que a gente pode neutralizar a ação deles. São uma religião também, não? São, de certa forma, eles são um tipo de interesse e um tipo de poder que a gente pode, muito difícil de neutralizar, sem dúvida, muito difícil de organizar, mas em torno dos quais ainda é mais fácil legitimar para as pessoas a ideia de controlá-los e a ideia de que eles são um mal. A religião, eu acho que provoca um mal maior, porque, primeiro, é muito difícil dialogar com as pessoas mostrando que ela é um mal, de que ela é um mal. Não é? Só voltar lá na caça aos bruxas aqui, antes atrás. Mas o problema é que as pessoas rejeitam muito esses exemplos e elas recusam muito recuperar essas memórias, essas heranças, como se elas não fizessem parte do processo e fazem. Né? O que há de sério e o que há de mero não ter o que dizer nos noticiários deste país? Eu acho que o noticiário do Brasil, ele corresponde, digamos assim, à visão pequena que as nossas próprias elites têm do que é o Brasil e do que é o mundo. O Brasil é um país governado, digamos assim, estruturado por uma elite que tem uma versão muito pequena do papel que o Brasil pode ter no mundo, do que é o Brasil. E que tem uma adesão muito fácil a valores e padrões externos daqui e valores e padrões vitoriosos num certo tipo de maneira de organizar a vida, a sociedade, de produzir os bens e construir a riqueza e ficar com ela. Né? Esses padrões que são vitoriosos fora daqui, vigem aqui na hora em que nós nos preocupamos. Então, aqui, o noticiário nunca é efetivamente desprovincianizado, nunca é efetivamente plural, salvo experiências como é o caso, por exemplo, realmente do Jornal da Cultura, que me tolera ali, não é? Muitas vezes criticando duramente o próprio governo do Estado. Né, que é um governo que, digamos, põe o dinheiro aqui na TV Cultura, que tem interesses aqui, e, no entanto, não só eu, como outros que estão no Jornal da Cultura, frequentemente fazemos críticas duras à política de segurança e tal, e a outros aspectos da governança estadual. Então, tirando isso, há muitos poucos exemplos de uma imprensa realmente voltada para a formação coletiva de uma opinião independente e autônoma. Elas estão muito voltadas à venda de certas perspectivas muito bem orientadas por certos interesses que presidem, digamos, a distribuição dos ganhos e riquezas do Brasil.
Os jornalistas conseguem enxergar direito este país e o mundo? Então, eu acho que sim. Nós temos jornalistas de grande qualidade, assim como em outras profissões, há variações. Né? O jornalista tem ética? Alguns certamente têm, mas... Os patrões dos jornalistas têm ética? Não, tem, mas qual é o problema? É que as éticas, Abu, às vezes não dialogam com a moral. Elas apenas dialogam com seus próprios pressupostos e com as próprias lealdades que os seus agentes postulam. A máfia tem ética. Né? Quem disse que a ética da máfia dialoga com a moral? Aliás, esse debate é extremamente atual porque há gente, por exemplo, questionando o fato de que se premie delatores, bandidos delatores de bandidos. Né? Porque isso seria estimulá-los a não serem éticos. Né? O que eu acho que é não perceber a distância que há entre ética e moral. Carlos Novaes, os telejornais estão todos padronizados e a pauta está quase toda policialesca. Se você concorda, explique por quê. Eu acho que os jornais estão muito padronizados, acho que você tem razão, e acho que as pautas são policialescas, têm assuntos policiais, Abu, porque a sociedade brasileira foi convencida pela própria imprensa de que esse é o seu problema central. Né? Na minha opinião, não é. O problema central do Brasil não é a questão da violência, da segurança e, portanto, a contraface disso que é a polícia. Né? Mas as pessoas foram convencidas disso e isso vende. Isso alimenta a conversa de boteco, isso faz todo mundo se sentir inteligente, porque as pessoas, quando um assunto fica onipresente, todo mundo tem uma opinião sobre ele e todo mundo acha que tem uma solução sobre ele. E as soluções que esse tipo de onipresença nutre são soluções que vão ao encontro de certa concepção conservadora da sociedade. Então, alimentar a conversa sobre violência é alimentar uma pauta conservadora, é alimentar uma pauta de intolerância, é alimentar uma pauta de prestigiar o Estado naquilo que ele tem de pior, que é a sua polícia. Né? Nós temos um Estado hoje, e aqui em São Paulo, marcadamente, quer dizer, em que a polícia militar, na minha opinião, está completamente fora de controle. Quando você instiga na pauta uma discussão onipresente sobre violência, você, de contrabando, passa uma legitimação da ação da polícia militar que absolutamente não é legítima. E, quando eu digo isso, eu não quero envolver todos os policiais militares. Aliás, a gente é levado a envolver a todos porque a polícia militar é uma corporação totalmente indevida. Por que ela é uma corporação indevida? Porque não faz nenhum sentido fazer parte da mesma corporação, da mesma tropa, o camarada que vai lá dar combate ao narcotráfico na favela, ou no morro, ou nas coberturas, é o camarada que me atende porque eu estou reclamando que tem barulho na minha vizinhança. É a mesma PM, isso não faz o menor sentido. A PM no estado de São Paulo virou um nó indesatável. Como é que a gente faz para desatar um nó que não dá para desatar? Não desata, corta com a faca. Não é? Você vem e vai cortando, o nó é para desmanchá-lo. Tira um pedaço aqui. É isso que tem que fazer com a PM, tem que destrinchá-la, acabar com essa corporação. A onipresença do assunto violência nos arrasta a legitimar o que está aí como estrutura policial. E alimenta como eu disse no começo, uma pauta conservadora. Então, o papel da imprensa qual é? É passar a iluminar de outro lado isso e enfrentar o problema. Pesquisa sua visando o voto distrital. Como foi? Não, eu fiz um estudo sobre tentando entender, primeiro, o que era a proposta do voto distrital para o Brasil e tentando entender quais seriam as consequências da adoção e qual o resultado do voto final distrital disso? E a desestabilidade disso. O resultado disso é que essa proposta não tem pé nem cabeça, não faz o menor sentido para o Brasil. E que os argumentos, em geral, empregados para defender o voto distrital são argumentos até autocontraditórios, porque se fala que o voto distrital vai permitir que o eleitor fique mais perto do eleito.
Isso é uma bobagem enorme, porque os distritos serão tão grandes, chegarão a ter no estado de São Paulo mais de 50 mil quilômetros quadrados. E se político perto garantisse alguma coisa, vereador de cidade pequena era um primor de representante, porque está bem pertinho. Quer dizer, não existe nenhuma razão, seja subjetiva, seja objetiva, para supor que o voto distrital vai aproximar representante de representado. Além disso, o voto distrital, ele dificulta enormemente e praticamente liquida o voto de opinião. Por quê? Porque como é que nós vamos fazer o quê? Aqueles que defendem o aborto, defendem a pena de morte ou defendem o casamento gay, como é que eles vão conseguir representação em distritos geograficamente delimitados? Não é possível, porque isso são opiniões que pervadem a sociedade. Então, o voto distrital destrói as possibilidades de um voto realmente de opinião. Carlos Novaes, cientista político especializado em pesquisa de audiência. Como é que você virou especialista? Foi o seguinte, eu trabalhava aqui na TV Cultura na época, anos 2000, como analista político na televisão, mas eu tinha uma outra função aqui, que eu criei, concebi e coordenei durante os 5 anos o Data Cultura, que era estudar a audiência da TV Cultura, estudar o telespectador, e foi aí que eu juntei o estudo do eleitor com o estudo do telespectador, que são a mesma pessoa. O eleitor e o telespectador são o mesmo homem. Então, eu acabei juntando as duas coisas, o que foi de grande benefício para a minha capacidade analítica, tanto de um lado como de outro. Ao fazer isso, eu vi insuficiências na forma como o Ibope apresentava a sua medição. E sugeri à TV Cultura nós fazermos um aparelho de medição de audiência para fazermos uma espécie de contraprova ou uma espécie de crítica aos dados do Ibope. Ex-braço direito de Silvio Santos no SBT. Fala sobre isso. Não, isso já é uma bobagem. Nunca fui o braço direito do Silvio Santos, coisa nenhuma, né? Mas o que acontece é o seguinte, o Eugênio Negrete, que é o mexicano, um jeito preparado e tal, que muito independente também, que era o superintendente do SBT na época, como conversava muito comigo sobre audiência, sobre análise do telespectador, quis me levar para lá para ajudar a montar lá dentro, aí sim, uma pesquisa interna de televisão, nada de audiência, fazer programa, teste de... Por isso que eu brinco que eu sou o maior especialista do Brasil em Ratinho, ou em Gugu e tal, fazer teste de programa, fazer teste de apresentador e tal. Aí eu fui para lá. E, claro, trabalhei muito próximo do Silvio, conversando com o próprio Silvio Santos várias vezes, e discutindo com o Silvio as linhas de programa, e como ele mesmo disse, pô, Novaes, eu estou te pagando para você discordar de mim o tempo inteiro. Eu falei, é verdade. Não, se não há acordo, não há acordo. Nós pensávamos muito diferente, eu e o Silvio. Ele queria uma coisa, por exemplo, eu queria tirar a Praça é Nossa do ar. Ele achava isso um absurdo, tirar a Praça é Nossa do ar. E eu fiz um documento mostrando por que tinha que tirar do ar. E aí eles argumentavam lá, os interessados, que a Praça é Nossa era igual ao Zorra Total, né, na época. Aí eu fiz um ensaio mostrando por que não era igual. Né? Por que era diferente, por que a estrutura era diferente, fiz uma análise da linguagem e tal. Mas essas coisas são muito difíceis em televisão. Então, agora, eu não fui braço direito do Silvio nada, eu fui um antagonista do Silvio, digamos assim. O presidente do Ibope dizia que no Brasil não há espaço para 2 institutos. Comente. Isso é um absurdo completo. Quer dizer, isso é uma das maiores bobagens que eu já ouvi e com a qual eu convivi. Em primeiro lugar, o Brasil não só comporta mais de um, como precisa mais de um. Bom, vem aí o Instituto Alemão de Pesquisa, o GfK. Vai dar certo? Pode dar certo se ele não quiser fazer a medição de audiência de mercado. Se ele quiser fazer uma medição de audiência da sociedade brasileira. São coisas diferentes. Uma coisa é você medir a preferência e o consumo de televisão pela sociedade brasileira. Então, você tem que amostrar os pequenos municípios, você tem que fazer uma amostra grande de pelo menos 6, 7 mil casos, e aí, com base nessa amostra grande, você oferece à sociedade 2 coisas. O consumo de televisão
pelo mercado e o consumo de televisão que interessa ao mercado. Por quê? Porque a medição que faz o Ibope, Abu, só serve para vender televisão, não serve para fazer televisão. Quem faz televisão com o olho no Ibope está fazendo errado. A televisão só deve ser feita com pesquisas muito mais profundas para testar, por exemplo, se faz sentido ter um programa do Abu Provocações na TV Cultura. Vai olhar para a audiência do Ibope e decidir isso? É claro que não. Fazer televisão não é pelo Ibope. O Ibope é para vender televisão. Fazer televisão são outras pesquisas, outras tecnologias e outros instrumentos. O presidente do Ibope diz que o GFK é uma empresa séria. A Data Nexus não era séria? Era, e o Montenegro, na época, disse que era séria. Ele próprio declarou, o cara que está lá é muito sério. Então, o próprio Montenegro mesmo reconheceu que era sério e não tinha como não reconhecer. Qualquer um que olhasse os nossos dados e que eles estavam online de graça na internet o tempo inteiro, via o rigor e a sofisticação daquilo. Porque nós oferecíamos mais do que o Ibope oferecia. O Ibope oferece condição socioeconômica, idade e gênero. Nós oferecíamos a escolaridade. Então, isso é uma diferença fundamental, porque uma coisa é a pessoa ter consumo de classe AB e outra é ela ter padrão cultural, educacional de classe AB. Às vezes não tem. E isso nós oferecíamos com a Datanex. A Datanex foi uma experiência seríssima, da qual eu me orgulho muito, mas infelizmente comercialmente não deu certo. Talvez até para a minha incompetência comercial. Pelo que eu vejo, assim, quando é época de campanha eleitoral, eu acho ele bem confiável, porque assim, a margem de erro de 2 pontos positivos ou negativos sempre está dentro da média. Então eu confio na pesquisa do Ibope. Porque às vezes a televisão está desligada. Você está assistindo que canal? O 5. E não está assistindo nenhum. Eu acho que o Ibope, ele é uma fonte de poder muito grande, porque o que é vinculado como uma opinião da maioria acaba influenciando o pensamento das pessoas. É uma brincadeira que deu muito certo e que A questão da menoridade penal já pode ser considerada uma causa perdida? Não acho que deva ser considerada uma causa perdida. Eu acho que nós temos que lutar contra ela até onde pudermos. E por que eu acho que não é uma causa perdida, Boa? A tua pergunta é maravilhosa, te agradeço por ela. Ela não é uma causa perdida porque eu não acho difícil desmontar o dispositivo que levou as pessoas a apoiarem esse absurdo. Basta que nós olhemos com calma o problema e expliquemos. Voltando à tua pergunta anterior, se a imprensa fizer o seu papel e explicar para as pessoas realmente os aspectos diferentes que estão no debate. Marino Mariette, de Campinas, quer saber se você não acha o Facebook um mar de bobagens e preconceitos. A minha opinião sobre o Facebook é uma opinião de quem não tem o Facebook e não usa o Facebook. Portanto, eu só posso falar do Facebook pelo que eu sei que o Facebook é como estrutura e não pela vivência no Facebook. O Facebook, para mim, é uma bobagem, né? É uma brincadeira que deu muito certo e que, embora eu acho que não vai durar muito, eu acho que o Facebook vai emburacar, assim como outras experiências desse tipo emburacaram. Carlos Novaes, o que você está lendo? Eu estou lendo agora um livro do John Searle, que é Consciência e Linguagem. Você tem alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Não. Como é que você gostaria de morrer? Bem tarde. Não vai ser no hospital com aquele negócio assim, né? Não, isso eu espero que não. Eu espero ter a lucidez de acabar com a vida antes de uma situação como essa. Não. Você chora? Muito. Por quê? Porque eu sou muito emotivo, eu me emociono muito com as coisas. Então, você chora diante da beleza? Nunca me ocorreu, mas pode acontecer.
O fascismo está tentando uma retomada na Europa. Vai conseguir? Eu acho que o que está acontecendo na Europa, há sim a possibilidade de uma saída fascista, na medida em que existe um brutal descontentamento, mas esse descontentamento não é como no passado. No passado, as pessoas iam para a rua para dizer que o Estado, como tal, não nos serve e nós precisamos de uma mudança a partir da sociedade. Hoje, as pessoas vão à rua e reclamam porque foram abandonadas pelo Estado. Elas querem o Estado de volta para elas, tal como é, e não há um questionamento real do poder. E isso, é evidente, cria um caldo de cultura possível, e em função da dificuldade de dar respostas às pessoas, não é? E em função, então, da desmobilização delas em torno de algum tipo de projeto alternativo, isso abre espaço para saídas fascistas. Mas eu acho improvável. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Alguma coisa sobre o terrorismo, os atentados ocorridos recentemente nos Estados Unidos e a repercussão disso? Responda. Essa conversa sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, em Boston, ela está muito mal encaminhada e ela tem servido para uma apropriação indevida do ponto de vista conservador e para o fortalecimento de certas concepções autoritárias da vida cotidiana. O que houve nos Estados Unidos não foi um atentado terrorista, já está claro que não foi. Se aquilo é terrorismo, também é terrorismo os meninos que entram na faculdade e dão tiros nos outros. Tudo isso teria que virar terrorismo. Então, o que aconteceu em Boston, Abu, na minha opinião, é um exemplo claro de como o Estado americano está ansiando por formas de controle cada vez maiores da sua própria população. Aqueles 2 meninos lá que fizeram o atentado, abominável a atitude deles, não tem que ser condenada, horripilante, mas eles fizeram isso expressando as contradições da própria vida americana. E não valores do Islã, não valores da Chechênia, não valores muçulmanos distorcidos, não é nada disso. Eles são produto da sociedade americana, das contradições americanas, e foi isso que eles colocaram para fora, essas contradições, de maneira absolutamente indevida, de maneira absolutamente até doentia, violenta. Meninos, 26 e 19 anos são o quê? Nós temos que olhar e dizer que eles são meninos. Qualquer homem como eu, que já passou dos 50 anos, olha para qualquer pessoa com menos de 30 e, se não entender que são meninos, não entendeu nada da vida. Carlos Novaes, para a gente terminar a entrevista, o que é a vida? A vida é aquilo que a gente desperdiça quando está no periscópio ocupado em responder perguntas desse tipo. Carlos Novaes, o que é a vida? Vou ficar com a minha definição. Bom, vamos dar um abraço, que é a única coisa falsa que tem esse programa. Se fotografarem você, só sai no jornal se você morreu, eu... Eu preciso desabafar publicamente. Não posso mais com tanta lição de economia, tanta megalomania, tão curta visão do que fomos, podemos e devemos ser ainda, e tanta subserviência às mãos de poderosos e poderosos sem valores. Take it.